Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, para muita gente, parece um bicho de sete cabeças: a economia. Mas calma, a ideia aqui não é usar um monte de teoria complicada. Pelo contrário, a gente vai usar um mapa, um modelo quase mecânico, criado por um dos investidores mais bem-sucedidos do planeta. Vamos juntos desmontar e entender como a economia funciona, peça por peça, como se fosse uma grande máquina. Sabe quando a gente liga o noticiário e ouve aquele monte de termos juros, inflação, dívida pública, mercado? Parece tudo um ruído, né? Uma confusão de informações que não se encaixam. É muito fácil a gente se sentir meio perdido no meio de tudo isso. Mas a verdade é que existe sim uma lógica por trás de todo esse aparente caos. Existe um padrão que, quando a gente finalmente consegue enxergar, muda completamente a nossa perspectiva. E a ideia central é exatamente essa. Por mais gigantesca e global que a economia seja, ela não é mágica. Ela é, na sua essência, a soma de algumas peças bem simples e de um monte de transações que se repetem milhões e milhões de vezes. E o motor disso tudo, basicamente, a natureza humana. Se a gente entende essa mecânica, a gente não só passa a compreender melhor o presente, mas também começa a ter uma visão surpreendentemente clara do que o futuro econômico pode nos reservar. Então, vamos lá. Vamos montar essa máquina juntos. A nossa jornada vai ter 5 partes. Primeiro, vamos olhar para os fundamentos, a máquina em sua forma mais simples. Depois, vamos adicionar o combustível que faz tudo girar, o crédito. Em seguida, vamos ver os ciclos que esse combustível cria. Aí, vamos entender o que acontece quando o sistema superaquece e precisa ser reiniciado. E, por fim, vamos sair daqui com 3 regras de ouro para manter a máquina funcionando bem. Ok, vamos começar pelo absoluto básico. O coração da máquina, a peça mais fundamental de todas, que é o ponto de partida para toda a complexidade que a gente vê lá fora. No centro de tudo, existe uma única engrenagem. Pensem bem, cada cafezinho que a gente compra, cada pagamento de salário, cada compra online, tudo isso é uma transação. A economia mundial, com seus trilhões e trilhões de dólares, não passa da soma infinita dessas pequenas interações acontecendo o tempo todo. Se a gente entende como funciona uma única transação, um comprador e um vendedor, a gente já está no caminho certo para entender o sistema inteiro. E claro, essas milhões de transações não acontecem ao acaso. Elas são, na verdade, guiadas por 3 grandes forças. A primeira é o crescimento da produtividade, que é como se fosse a nossa marcha lenta e constante em direção ao progresso. Mas as outras duas, os ciclos da dívida, de curto e longo prazo, é onde a coisa fica mais interessante. É aí que a psicologia humana entra em cena, criando aquelas ondas de euforia e pânico que a gente sente no dia a dia da economia. Certo, agora vamos para a parte mais poderosa e talvez a mais mal compreendida de toda a economia. É aqui que a nossa máquina ganha uma velocidade incrível, mas é também onde ela corre o maior risco de sair completamente dos trilhos. O crédito é tão importante porque ele é, de longe, a maior e mais volátil parte da economia. Ele permite que a gente gaste mais do que ganha. E aqui vem o ponto-chave. O gasto de uma pessoa é a renda de outra. Então, quando o crédito expande, a economia inteira parece acelerar. E um fato que choca muita gente. A maior parte do que a gente chama de dinheiro no mundo não é nota, não é moeda, é crédito. Entender isso é um divisor de águas. E aqui está a mágica e, ao mesmo tempo, a armadilha do crédito. Quando alguém pega um empréstimo, não está apenas aumentando o próprio poder de compra, está literalmente criando mais renda para outra pessoa. E essa pessoa com mais renda se torna mais confiável para pegar mais crédito. Isso gera uma reação em cadeia. Mais gastos geram mais renda, que gera mais crédito, que gera mais gastos. É um ciclo que se autoalimenta e impulsiona o crescimento. Mas todo ciclo que sobe, uma hora tem que descer. Agora, é importante dizer, o crédito em si não é bom nem mal. A grande questão é, para que ele está sendo usado? A dívida boa é aquela que financia algo que vai gerar mais renda no futuro. Pensa num agricultor que compra um trator. Esse trator vai aumentar a colheita dele e se pegar com o tempo. Já a dívida ruim é a que financia um consumo que não gera renda nenhuma, tipo uma televisão de última geração. É esse segundo tipo de dívida que, quando se espalha, alimenta bolhas e ciclos insustentáveis. Beleza! Agora que a gente já entendeu o combustível, que é o crédito, vamos ver como ele cria os ritmos da máquina. Aquelas marés de otimismo e pessimismo que a gente conhece como períodos de crescimento e de recessão. Imagine o crescimento da produtividade, o nosso conhecimento, a nossa tecnologia, como uma linha que sobe devagar e sempre. É a produtividade que nos deixa mais ricos ao longo das gerações. Mas é a dívida que cria os altos e baixos ao redor dessa linha.
O crédito nos permite pegar emprestado do nosso eu do futuro para gastar mais hoje. E isso cria os picos. Só que, claro, essa conta uma hora chega. E aí somos forçados a gastar menos para pagar a dívida, e isso cria os vales. Esse aqui é o ciclo que a gente mais ouve falar no jornal. Ele dura em média de 5 a 8 anos. Funciona assim. Na fase de expansão, o crédito está barato, todo mundo gasta mais e os preços começam a subir. Isso é inflação. Para esfriar as coisas, o que o Banco Central faz? Aumenta a taxa de juros. Com juros mais altos, pegar empréstimo fica mais caro, as pessoas gastam menos, a economia desacelera e entramos numa recessão. Aí, para reanimar, o Banco Central baixa os juros de novo e o ciclo recomeça. Agora, atenção, porque este é um dos pontos mais importantes de todos. A gente acha que, depois da recessão, tudo volta ao normal, para o ponto de partida. Mas não é bem assim. A cada ciclo de altos e baixos, algo sutil e perigoso acontece. Tanto o pico de euforia quanto o fundo da recessão terminam com mais dívida total no sistema do que antes. E por quê? Pura e simples natureza humana. Nos tempos bons, a gente é otimista. A gente tende a pegar mais empréstimos e gastar mais, em vez de pagar o que deve. E essa tendência, repetida por décadas, vai acumulando um problema de proporções gigantescas. E essa acumulação nos leva ao chefão final dos ciclos, o ciclo da dívida de longo prazo. Ele se desenrola ao longo de 75 até 100 anos, uma vida inteira. É tão longo que a maioria das pessoas nem percebe que ele existe. Mas, década após década, de forma quase invisível, o peso da dívida vai crescendo, ciclo após ciclo, até que chega um ponto em que os pagamentos de juros crescem mais rápido que a renda da economia. Nesse momento, o sistema inteiro atinge seu limite matemático. A bolha que foi construída por gerações está prestes a estourar. Pois é, chegamos na fase mais temida, mais dolorosa, mas que é matematicamente inevitável no fim do ciclo de longo prazo. É o momento do acerto de contas. É quando toda aquela dívida que foi acumulada por gerações precisa de alguma forma ser resolvida. É o grande reset da máquina econômica. Mas o que faz uma desalavancagem ser um evento tão diferente e tão mais assustador que uma recessão comum? É simples. A principal ferramenta do bombeiro da economia, o Banco Central, se torna inútil. Numa recessão normal, basta cortar os juros para incentivar o crédito e reaquecer a economia. Só que numa desalavancagem isso não funciona, porque os juros já estão no chão, em zero ou muito perto de zero. É como tentar apagar um incêndio gigante, mas descobrir que a sua mangueira não tem mais água. Se a ferramenta principal, a taxa de juros, não funciona mais, o que resta fazer? O problema é claro, o peso da dívida é grande demais e precisa diminuir. E para isso, existem basicamente 4 caminhos, 4 alavancas que os governos podem puxar. E essas são as 4 alavancas. É quase uma escolha de qual veneno tomar. As 3 primeiras, cortar gastos do governo, dar calote em dívidas e aumentar impostos sobre os mais ricos, são todas deflacionárias. Ou seja, elas encolhem a economia, causam muito sofrimento social e podem levar a uma espiral de depressão. A 4ª alavanca, imprimir dinheiro, é o exato oposto. Ela é inflacionária e estimulante. A verdadeira arte da política econômica nesse momento é encontrar a combinação certa para não quebrar a máquina de vez. O cenário ideal, se é que podemos usar essa palavra, é o que Ray Dalio chama de uma bela desalavancagem. Não é que seja um processo agradável, longe disso, mas é como uma cirurgia complexa que dá certo. É um ato de equilíbrio delicadíssimo, onde a impressão de dinheiro age como uma anestesia, na dose certa, para aliviar a dor dos cortes de gastos e da reestruturação da dívida, que são a cirurgia em si. Esse equilíbrio permite que a economia se cure lentamente, ao longo de uns 10 anos, evitando tanto o coma de uma depressão profunda quanto a febre de uma hiperinflação. Depois de montar toda essa máquina de entender o motor, o combustível e os ciclos, podemos resumir como operá-la de forma saudável e sustentável em apenas 3 regras bem simples. É um manual de instruções. E aqui está, 3 regras de ouro. A primeira, não deixar a dívida crescer mais rápido que a renda. Isso evita que o peso da dívida sufoque a economia no futuro. A segunda, não deixar a renda crescer mais rápido que a produtividade. Isso garante que um país continue competitivo e não esteja vivendo uma ilusão. E a terceira regra, a mais importante de todas no longo prazo, fazer de tudo para aumentar a produtividade. Porque no final do dia, é isso, é a nossa capacidade de produzir mais com menos que realmente eleva nosso padrão de vida de forma duradoura. E vale lembrar, este modelo não é só uma teoria de livro, é um mapa prático que tem sido usado para navegar nas águas, muitas vezes turbulentas, dos mercados e das economias globais. É uma ferramenta poderosa para a gente entender não só o passado e o presente, mas também as grandes correntes que estão nos levando em direção ao futuro. Isso tudo nos leva à grande pergunta final.
Com esse mapa em mãos, olhando para os níveis de dívida globais, as taxas de juros em muitos países ainda perto de zero e as tensões sociais que vemos por aí, a questão que fica no ar é: em que ponto desse grande ciclo da dívida será que nós estamos hoje? E mais importante, o que isso significa para as nossas decisões? É uma pergunta para a gente refletir. Muito obrigada pela companhia.